palestra de hoje tem como tema Onde e Como Adorar a Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, em sua introdução, nós recebemos informações sobre os samaritanos. Então Kardec nos explica que a Samária foi destruída e reconstruída várias vezes. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Para não ir a Israel para as celebrações religiosas, eles construíram um templo próprio e adotaram certas reformas. Então, eles admitiam somente o Pentateuco, ou seja, o livro que contém a lei de Moisés, e rejeitaram todos os outros livros. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos, por isso foram desprezados e perseguidos. Eles brigavam por divergências religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. No livro O Redentor, de Edgar Armond, ele descreve a passagem evangélica contida em João 4, explicando que, após a Páscoa, Jesus se retirou da cidade e foi para o interior da Judéia. Ele pregou em vários lugares e penetrou na Samária, terra odiada pelos judeus. Era verão, época em que aumentava a falta de água em toda a Palestina. Preciosas eram as fontes que não secavam. Em torno delas se aglomeravam os retirantes em acampamentos provisórios. Uma destas fontes era conhecida como Poço de Jacó, na Samária, onde séculos atrás o patriarca ofereceu ao filho José, vendido aos egípcios. À sua borda chegou Jesus, por volta do meio-dia. Era um poço de mais de 30 metros. Jesus aguardava o retorno dos discípulos que seguiram para comprar alimentos na cidade. Junto dele permaneceu João, o mais jovem, que recolheu e transmitiu os detalhes da cena. Aproximou-se uma mulher samaritana com o cântaro e o balde. Ela deparou-se com Jesus e percebeu pelos trajes e figura que era um judeu, ou seja, gente inimiga de sua raça. Ela afastou-se para o lado oposto com receio e insegurança, desconfiada. Tirou a água. Quando ia derramar no cântaro, Jesus pediu para beber. Surpresa! Ela encheu a vasilha de água e deu a Jesus, que bebeu, deu a João e disse a ela que aquele encontro para ela representava a felicidade, porque ele tinha poder de dar para beber uma água cujo poço nunca secava e vertia para a eternidade. Curiosa, ela pergunta que água era aquela. A água da vida imortal do Espírito, disse Jesus. Onde adorar a Deus? Em Jerusalém? Ou no nosso templo, no Monte Garizim? Perguntou ela. Jesus explicou que não haveria lugares especiais para cultuar a Deus, mas em toda parte, e não com formalidades exageradas ou espetaculosas como em Jerusalém, ou com práticas idólatras e supersticiosas como os samaritanos, mas com simplicidade e pureza, em verdade e espírito, porque Deus é espírito. A mulher compreensiva fala que já ouviu falar assim e era sabido que o Messias esperado mudaria tudo. O Messias sou eu que te falo, disse Jesus. No Livro dos Espíritos, a questão 1, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós devemos nos lembrar que a água viva, segundo Jesus, simboliza a sua doutrina, o alimento espiritual para o desenvolvimento moral do nosso espírito.
Lembrando ainda do Livro dos Espíritos, nas questões que vão de 649 até 658, nós recebemos informações sobre adoração, que é elevação do pensamento a Deus. Através dela, o homem aproxima sua alma de Deus. Ela tem origem num sentimento inato como o da própria existência de Deus. Está na lei natural, por isso existe em todos os povos sob diferentes formas. Nunca houve povos destituídos de adoração, ou seja, povos ateus. Todos compreendem que acima de tudo existe um ente supremo. A consciência de sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que pode protegê-lo. E aí, no Livro dos Espíritos, nós lemos uma questão que Kardec faz aos espíritos: precisa de manifestações exteriores? E eles respondem que a adoração verdadeira é do coração. O Senhor observa todas as nossas ações. A adoração exterior é útil para dar o bom exemplo, mas os que fazem somente por afetação e amor próprio, desmentindo com o proceder a piedade, mau exemplo dão e nem imaginam o mal que causam. Essa questão me fez lembrar do compromisso que eu tenho com as minhas filhas. É importante para a criança perceber que os seus pais adoram a Deus, porque é desta forma que elas vão saber que elas também têm que se ligar ao Criador, mas não num sentido de exibicionismo, quando você adora para que as outras pessoas vejam, e nós sabemos disso, que tudo depende da nossa intenção. Deus sabe das nossas mais reais intenções. Voltando então ao Livro dos Espíritos, Kardec ainda questiona, mas como adorar? E os Espíritos explicam. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal aos que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores com os seus semelhantes. O orgulhoso, invejoso, implacável com os outros, ambicioso por bens materiais, diz adorar Jesus, mas só tem a religião nos lábios e não na alma. Deus dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz. Até ele não chegam os cânticos que não passam pelo coração. Quem pratica a religião que não crê para respeitar e não escandalizar os outros, não procede mal se é para respeitar as crenças. Procede melhor do que aquele que ridiculariza por falta de caridade. Quem pratica por interesse ou ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Também existe uma outra questão no Livro dos Espíritos, que nos explica que quando nós estamos reunidos pela comunhão dos pensamentos e sentimentos, mais força nós temos para atrair os bons espíritos, mas não é menos valioso que a adoração particular, porque cada um pode adorar a Deus pensando nele. Portanto, quando nós estamos reunidos num centro espírita, quando nós nos reunimos na igreja, no templo para adorá-lo, quando todos nós temos as mesmas ambições de praticar o bem, de auxiliar os nossos semelhantes, esta adoração, esta prece, esta oração ganha mais força para atrairmos a legião dos bons espíritos. Mas aquela pessoa que não consegue sair do seu lar por qualquer problema relacionado à sua mobilidade física, limitações que impedem esta pessoa de saírem dos seus lares, esta pessoa sozinha no seu leito
ela consegue chegar a Deus com toda certeza. Portanto, situações diferentes, onde da mesma forma nós conseguimos acessar o Criador, nos conectarmos aos bons espíritos, a Deus, Ser Supremo, para agradecermos, para pedirmos a nosso favor e também dos nossos semelhantes. Uma outra questão do Livro dos Espíritos sobre a vida contemplativa, e eles explicam que é quando a pessoa só pensa em Deus. Não fazem mal, mas não têm méritos, porque não fazem o bem, são inúteis. Não fazer o bem já é um mal. Deus não quer que o homem só pense nele, porque ele impôs deveres a cumprir. Outra questão relacionada à prece, ela será sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque para ele a intenção é tudo, como já dissemos. Preferível a prece com fé, fervor e sinceridade. Não o toca a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique sincero arrependimento e humildade. Para finalizar, no Evangelho segundo o Espiritismo, em sua introdução, nós lemos que os próprios espíritos fazem a propagação da doutrina espírita com o auxílio dos médiuns. Os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra, todos os povos, e todos os aceitam para conduzir os homens à fraternidade, sem práticas exteriores, misticismos ou dogmatismo. E é nesta parte que nós chegamos à reflexão de hoje. Onde e como adorar a Deus, meu irmão? Existe um momento especial, um local especial para você fazer isso? Será mesmo que nós precisamos nos vestir, nos colocarmos em uma postura diferenciada para fazermos isso? Eu tenho aprendido com todas as leituras que o Erasmo me coloca na mente, né? Com tudo que eu tenho aprendido com estes bons espíritos, eu tenho aprendido que nós devemos manter um relacionamento íntimo com o Criador. Tudo o que nós vamos fazer, nós devemos mentalizar Deus. Em todos os locais que estivermos, quando eu vou fazer os meus atendimentos, realizar o meu trabalho físico, eu me disponho a entrar nos locais e pedir para Deus esta permissão de adentrar as casas, que Deus me permita ser útil naquele local. Quando eu acordo já agradecendo a Deus por mais um dia e quando Ele finaliza, lembrando de tudo o que aconteceu naquele dia, recordando de como eu fui, agradecendo por ter tido as provas necessárias para evoluir um pouquinho mais e me desculpando de alguma forma pelos deslizes que eu cometi. Eu percebo que nós precisamos dele para caminharmos, dando ricas provas de todo o seu poder. Portanto, onde? Em toda parte. Como? Sinceramente, ligados a Ele como seres submissos, como criaturas que somos, mas como filhos amantíssimos, gratos por tudo o que nós recebemos, até pelas dificuldades que nos fazem crescer. Portanto, eu agradeço a Deus e a Jesus pela bendita oportunidade que tenho de trabalhar com os meus amigos espirituais e que isso seja benéfico para o maior número de pessoas que seja possível. Graças a Deus, graças a Jesus.